Então, meus amores, aqui na nossa aula de geografia, na página 68, capítulo 6, né? Página 68. Produção e trabalho no Brasil. Então, ao longo da história, das atividades de trabalho se desenvolveram de diversas maneiras, tanto no meio rural quanto no meio urbano. A pintura abaixo da artista brasileira Tarsila de Amaral retrata o início da industrialização no Brasil, o período em que as fábricas concentravam grande parte dos empregos nas cidades. Observe atentamente a obra. Aí nós podemos ver a obra essa daqui, ó. Aí nós podemos ver que aí tem várias pessoas, né, nessa obra. Gente de todas as formas de rosto, né? Então, de todas as cores também. Então, aí nós estamos vendo aí um quadro que retrata muito o povo trabalhador. Aí aqui o trabalho no Brasil. A história do trabalho no Brasil é marcada pelo longo período da escravidão e pela inserção da mão de obra de imigrante para o trabalho nas fazendas de café na indústria do século XX. Que foi aí onde teve a escravidão, né, de pessoas que vinham da África, por exemplo, para trabalhar nas fazendas de café, que eram os escravos. O trabalho escravo predominou no início da colonização portuguesa até 1888, quando foi abolido. A população escravizada, negros, africanos e indígenas, não se recebia o pagamento nem tinha qualquer direito. Ao longo período da escravidão no Brasil, atrasou o desenvolvimento político, social e econômico do país, com reflexos até hoje na sociedade. Por quê? Porque quando começou a colonização, né? Quando predominou a colonização, os portugueses eles traziam negros e também os índios que já tinham sido encontrados aqui no Brasil. Quando eles chegaram, eles encontraram esses índios aqui, que habitavam as terras brasileiras, e começou a escravizar esse povo. Então, eles trabalhavam sem receber nenhum recurso, nenhum salário, dinheiro. Eles não recebiam. Então, eles davam uma alimentação para essas pessoas. E eles dormiam numa senzala, que era uma casa separada da casa dos senhores. Eles dormiam lá eles constituíam suas famílias. Mas eles não tinham nada, aquela casa não era deles, era do dono da fazenda. E assim era a escravidão aqui no Brasil. O trabalho, aí quando foi em 1888, depois de várias tentativas e leis, que foram criando leis para libertar esse pessoal, veio a abolição dos escravos, né? Ou seja, acabou a escravidão. Foi a Lei Áurea, né? Foi assinada pela Princesa Isabel em 1888, no dia 13 de maio de 1888, que foi abolido. Então, os negros, as pessoas escravas, eles se tornaram pessoas livres. Mas aí, antes da Lei Áurea, veio a lei do sexagenário, que pessoas de 60 anos eles já ficavam livres. Veio aí também a lei do ventre livre, que crianças que nasciam, eles não podiam mais ser escravos, né? E aí foram criando leis até chegar à última lei, que foi a Lei Áurea, que foi a abolição da escravidão aqui no Brasil em 1888, no dia 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel. O trabalho livre também ocorria em menor proporção, desde a colonização, em diversas funções, na lavoura e na mineração, por exemplo. Ela passa a ser regulamentada no final do século XIX, no contexto de incentivo
a imigração europeia. Ao longo do século XX, com o desenvolvimento industrial, as atividades de trabalho nas cidades se desenvolveram com maior intensidade e vários direitos trabalhistas foram conquistados. Aí, tipos de trabalho. Nós vamos ver agora os tipos de trabalho que tem até hoje aqui no Brasil. De modo geral, as diversas atividades de trabalho podem ser organizadas de formas formais e informais. O trabalho formal. O trabalho formal é aquele que é legalizado perante o poder público. Nesse tipo de trabalho há um pagamento de imposto e taxa, e os direitos trabalhistas estão garantidos ao empregado, como salário, férias e licença maternidade. Então, esse aí é o emprego formal, onde a pessoa, mesmo que trabalhe de carteira assinada, né, vai lá assinar com sua carteira, a empresa assina a carteira, e aí ele recebe o salário, ele tem direito a férias e também tem direito à licença maternidade. Isso aí é o trabalho formal. Na década de 1940, o governo Getúlio Vargas, com o crescimento da atividade industrial, as leis que garantiam direitos trabalhistas foram organizadas em consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943, que resultou na criação da carteira do trabalho. Assim, a pessoa empregada com base na assinatura da carteira de trabalho passava a ser considerado um trabalhador formal, realizando determinada jornada de trabalho e recebendo um salário. Que foi aquela que eu disse. Se hoje, tipo o Paraíba pega uma pessoa para trabalhar, ele tem que assinar a carteira daquela pessoa. Para quê? Para quando a pessoa receber o seu salário, ter direito a férias, ter direito a licença materna, a licença maternidade, e quando ele sair do emprego, ele for mandado embora, ele receber seus direitos trabalhistas. É onde a pessoa pode receber esses direitos trabalhistas parcelado ou de uma vez só, né? A empresa vai decidir, a empresa junto com o trabalhador vão entrar em um acordo para estar decidindo esse pagamento desse direito. E aí ainda vai ter um direito de salários, que são o seguro-desemprego. Aí o seguro-desemprego vai aí dar um salário para ele por uns meses. Ele vai receber esse seguro-desemprego. Até que aí vai ajudar ele até ele encontrar um novo emprego. As pessoas podem ser contratadas e trabalhar em empresas públicas ou privadas. Há também aquelas que exercem atividades econômicas por conta própria, são os trabalhadores autônomos. Advogados, feirantes, médicos e pedreiros são exemplos de profissionais que costumam trabalhar como autônomos. Esses comerciantes, lojistas, essas pessoas são empregados, são trabalhadores autônomos, né? Porque eles trabalham por conta própria. Eles têm seu próprio negócio. Um advogado se formou aqui, advogado, então ele vai montar ali para ele o quê? Um escritório onde ele vai atender as pessoas que forem lá procurar. Ele vai pegar processos de pessoas. O médico pode estar montando seu próprio consultório. Aí o feirante trabalha lá na feira, tem sua própria barraca na feira. O pedreiro também, ele é autônomo, porque ele trabalha. A pessoa, quando terminar o serviço, ele já vai trabalhar em outro serviço e também pode estar montando o seu próprio negócio, né? Tá colocando aí uma empresa de construção, né? Na verdade, uma construtora. Basta, para ele colocar uma construtora, ele vai precisar somente de um engenheiro e um arquiteto, que também são exemplos de pessoas que são autônomos. Os comerciantes, eles vão comprar e vender o seu produto, tipo os lojistas que vendem roupa, que vendem calçado. Essas pessoas são trabalhadores autônomos. As atividades em que há um vínculo com um empregador, nem salário fixo ou garantia dos direitos trabalhistas são consideradas atividades informais.
Muitas pessoas trabalham nessas condições devido à dificuldade de encontrar um emprego com carteira assinada. Inclusive, muitos trabalhadores autônomos são considerados informais e os trabalhadores autônomos que não pagam impostos regularmente por lei. Então, tipo assim, eu tenho um comércio, mas eu não pago o imposto direitinho. Eu sonego o imposto. Então, eu coloco um rapaz para fazer entrega para mim. E aí, eu não assino a carteira desse rapaz. Quando ele sair do emprego, ele não vai ter direito em nada. Então, ali é o trabalhador, o trabalho informal. É o trabalho informal, onde o empregador não paga imposto de renda, não paga imposto, e o trabalhador não tem carteira assinada, portanto, ele não vai ter direito nos seguros-desemprego e nos direitos trabalhistas. No meio rural brasileiro, grande parte das atividades é realizada informalmente. Por exemplo, são comuns os acordos verbais para o trabalho da colheita em determinada época do ano. Depois, os trabalhadores são dispensados. Também temos o trabalho doméstico. O trabalho doméstico geralmente é realizado de maneira informal, como é o caso das diaristas. Porém, também pode ser realizado formalmente, como pagamento de salário e garantias de direito. Realizado em milhões de lares brasileiros, o trabalho doméstico é um dos fatores da dupla jornada, condições que atingem principalmente as mulheres que historicamente foram encarregadas do cuidado com o lar. Na dupla jornada de trabalho, as pessoas exercem suas atividades de trabalho remunerado, ou seja, pago, por um período do dia e realizam as tarefas domésticas em outro. Então, as empregadas domésticas, elas podem ter aí 2 trabalhos também. Fazer faxina numa casa e fazer faxina em outra casa. Então, são chamadas de diaristas, né? Chamadas de diaristas, pessoas que prestam serviço em várias casas, empregadas domésticas. E a empregada doméstica, ela pode também trabalhar na sua casa e exercer outro tipo de trabalho, se ela encontrar, que é difícil. É muito difícil hoje trabalho para esse tipo de trabalho, viu? Então, a nossa aulinha de hoje fica por aqui. Só na aula de amanhã que eu vou estar passando a atividade para vocês estarem respondendo, certo? Por hoje foi só a explicação da aula que eu tinha pedido para vocês fazerem a leitura da página 69 e da página 70.